Olá, seres abençoados, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Ajuda Tarô, o seu canal do autoconhecimento. Meu nome é Márcia Menezes, sou quiróloga e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a quirologia, né, que é essa ciência que estuda as mãos como um todo, tá? Gente, a quirologia é uma ciência que anda junto com a quiromancia, inclusive veio, né, dos estudos da quiromancia, que é a ciência que faz adivinhação pelas mãos, tá? E a quirologia, gente, ela contraria um pouco, tá, a quiromancia, porque ela indica que nós somos donos dos nossos destinos, tá? Tanto é que às vezes tem uma linha que pode estar um pouco danificada e a gente faz com que ela se torne saudável, ou uma linha que tá um pouco deteriorada, a gente faz com que ela se recupere, né, enfim, ou vice-versa, tá? Ou seja, às vezes a gente tem uma linha danificada, a gente faz com que ela se torne saudável, né? E a gente pode também recuperar uma linha que está totalmente deteriorada na nossa mão. Então é como se a gente falasse assim, poxa, eu tenho uma informação sobre as minhas mãos, né? Eu estudo sobre as minhas mãos e eu vejo ali o que está de errado, né? O que eu posso estar transformando na minha vida através desse estudo. E aí eu transformo as linhas, eu modifico formas como eu atuo dentro da sociedade, coisas que a minha mão veio falando para mim, se for uma coisa negativa, né? E se for uma coisa positiva, eu intensifico aquilo na minha vida, né? Da forma como eu vou utilizar aquilo, tá ok? Hoje, gente, a gente vai falar sobre os dedos, né? Todos os dedos aqui da nossa mão. Então, você que se interessa sobre esse assunto, né? Fica comigo até o final. Mas antes disso, não se esqueça já de deixar o seu like, de curtir o vídeo, de compartilhar, né? Para que isso me ajude, né, no crescimento do canal e eu consiga também levar essa informação para mais e mais pessoas, ok? Então, gente, os dedos, tá? Eles vão ser a vertente da nossa personalidade. Né? Quando a gente trabalha com cada dedo, a gente está falando sobre isso, tá? É como se a gente falasse a nossa motivação psicológica através dos dedos. Hoje a gente vai começar falando sobre o nosso dedo indicador. O nosso dedo indicador, gente, né? Aquele dedinho que aponta, aquele dedinho que vai falar sobre as pessoas, aquele dedinho que manda, que cobra, né? Então, ele tem sempre essa questão aqui. O nosso dedo indicador, ele é chamado dedo de Júpiter, tá? Dentro da quirologia. Ele fala sobre a essência da pessoa, sobre a ambição, sobre aspectos de liderança, tá? Aspectos financeiros. O dedo de Júpiter, gente, né? Ele está relacionado totalmente ao nosso ego, à nossa confiança própria, né? Aquilo que a gente pensa sobre nós mesmos, tá? Ele revela a qualidade de liderança de uma pessoa, né? A posição de uma pessoa no mundo que cerca, tá? E aí a gente analisa, quando a gente pega as mãos, gente, se os dedos são muito compridos ou se eles são muito curtos, tá? E sempre, é lógico, aqui eu tô passando uma informação solta para vocês, que é através dos dedos, mas na quirologia a gente vai analisar as mãos como um todo. Então a gente analisa as linhas, o formato da mão, o tipo de mão, formatos de unha, tá? Tamanho dos dedos, se são tortos, se não são, né? Se eles são mais compridos ou curtos, né? Enfim, todas as linhas da mão. Então, esse conjunto de um todo é que vai falar, que vai poder me dizer e descrever a pessoa que eu estou avaliando, tá? Então, aqui a gente faz uma informação solta para vocês, né? Sobre só os dedos, mas eu queria lembrar vocês que quando se lê, a gente fala sobre tudo, né? Então, mesmo que a gente tenha uma informação ali falada sobre um dedo, a gente confirma esta informação em outros pontos da mão para que a gente possa trazer uma informação mais clara e mais precisa sobre cada um. E as mãos, gente, diferente de tarô, por exemplo, diferente de cartas ou outras coisas, cada mão é única, cada pessoa tem uma mão. Né? Então é muito interessante isso. Então, nem pessoas gêmeas que nasceram na mesma cidade, cresceram no mesmo ambiente, digamos assim, elas não vão ter os mesmos traços das mãos. Então, é uma coisa tão particular que exige muita atenção, muito conhecimento, né? Então, é um estudo muito sério que tem que ser feito a leitura de uma maneira muito precisa, com muita calma, né? Para que tudo possa ser analisado e esse conhecimento passado para a pessoa possa de fato fazer a pessoa absorver aquelas informações, né? E colocar na vida dela de uma maneira que ajude, né? A crescer, né? E a superar todos os obstáculos e todas as questões colocadas na vida de cada um, tá? Então, fazendo esse paralelo, gente, como que a gente analisa se um dedo, né, o nosso dedo de Júpiter, que é o nosso dedo indicador, se ele é curto ou se ele é comprido? Como que eu faço a análise disso, tá?
Então, vocês vão puxar o dedo médio de vocês para trás um pouquinho, e aí ele vai ficar, né, não sei se está dando para ver, mas ele vai ficar alinhado ao nosso dedo anelar. Então, para você saber se o seu dedo é comprido ou dedo curto, você sempre vai analisar a sua própria mão comparando com os seus próprios dedos e nunca com o de outra pessoa, tá? Porque é lógico, se a gente for comparar a nossa mão com o de outra pessoa, a gente pode falar, ah, meu dedo é muito pequeno, meu dedo é curto, meu dedo é comprido, mas não é feito dessa forma. A gente sempre analisa pelas nossas próprias mãos. Então, você colocando os dedos juntos, você vai ver se o seu dedo de Júpiter, né, se é o seu dedo indicador, ele é um pouquinho acima do dedo anelar, tá? Quanto maior ele for acima do dedo anelar, mais comprido, mais longo ele é. Se ele for igual, tá? Ele vai ser considerado um dedo normal. E se ele for abaixo do dedo anelar, ele vai ser considerado curto. Então, você vai fazer a medida desta forma, tá? Comparando com os seus próprios dedos. Então, se você tem o seu dedinho de Júpiter, né, um dedo curto, você provavelmente é uma pessoa muito tímida, que tem baixa autoestima, que tem dificuldade de exercer uma autoridade, dificuldade de mandar, tá? Então, se você se coloca aí num cargo, né, de liderança, você tem essa dificuldade, né, de cobrar das outras pessoas, de mandar, tá? Se ele é muito longo, tá? Ele revela um desejo de mandar, já é o contrário, né? Fala de uma pessoa extremamente orgulhosa, extremamente autoritária, tá? Mandão mesmo, né? Uma pessoa mandona, tá? Se ele é mais normal, né, comparado ao nosso dedo anelar, se ele é quase que do mesmo tamanho, ele é mais sociável. E lembrando, gente, que quanto maior, mais essa capacidade de mandar, né, e de querer comandar as outras pessoas vai estar presente, tá? Então, agora a gente vai falar, gente, sobre o nosso dedo do meio. Vou fazer assim, né, para a posição não ficar feia, tá bom? Então, o nosso dedo de Saturno, gente, é o nosso dedo médio, tá? Nosso dedo médio é considerado o dedo de Saturno. Ele vai falar das nossas atitudes perante a sociedade, tá? Ele vai falar da nossa espiritualidade, da nossa moral, da nossa social, né, dos princípios, né, de cada pessoa, da responsabilidade, dessa pessoa perante a vida, né, como ela se posiciona, como ela se mostra, qual é essa atitude perante a vida, tá? E ele também, você vai comparar esse dedo, tá, com a questão do seu dedo anelar. Então, se você colocar os seus dedos numa mesa, né, e traçar uma linha entre o seu dedo de Júpiter, né, o seu dedo médio, com o seu dedo anelar, você vai reparar se esse dedo aqui do meio, ele fica muito acima, tá, do seu dedo anelar ou muito abaixo do seu dedo anelar. E isso vai falar se ele é curto ou se ele é médio. Lógico, gente, que nossos dedos, o nosso dedo de Saturno, ele sempre vai ser o nosso maior dedo da mão, né? Ele sempre vai ser, isso não tem jeito. Mas aí você vai comparar se ele é comprido, se ele é longo ou se ele é normal, por essas medidas, tá? Uma pessoa que tem um dedo de Saturno curto, gente, é uma pessoa um pouco irresponsável, uma pessoa não muito convencional, né, um pouco rebelde, é uma pessoa às vezes que tem dificuldade de diferenciar uma coisa certa de uma coisa errada, tá? Se ele for longo, tá? Geralmente é uma mente muito inteligente, se ele for extremamente longo, gente, às vezes é uma pessoa que tem, às vezes, um pouco de falta de humor, de alegria, né? Porque é aquela pessoa tão séria, tão responsável na vida, que ela fica, assim, um pouco presa, um pouco sufocada, tá? Às vezes, muito sérias por demais, né? Responsáveis por demais, né? São pessoas que sentem que têm obrigações e deveres a cumprir na sociedade o tempo inteiro, então elas ficam um pouco presas a isso, tá? Isso se ele for longo demais. Se ele for um pouco normal, né, no sentido do seu tamanho, né, sempre comparando com o nosso dedinho anelar, como eu falei para vocês, tá? São pessoas mais prudentes, né? São pessoas prudentes e têm um nível de responsabilidade normal ali, né? Nem se cobram demais e nem deixam de fazer o que é necessário. São pessoas ali que estão no nível mais normal. E são pessoas extremamente sensíveis também, tá bom? Agora vamos falar sobre o nosso dedo anelar, tá? Que é esse dedo aqui, ó, tá? Nosso dedo de Sol, nosso dedo de Apolo, ok? O nosso dedo anelar, gente, ele vai falar sobre a nossa expressão social. Ele representa a criatividade, bem-estar, autoexpressão, pessoas que têm amor pelas artes no geral, tá? Então, assim, quando ele tá muito elevado, são pessoas, artistas mesmo no geral, tá? Pessoas que têm esse grande amor pela arte, tá? Vaidade, ele também vai falar sobre isso. Necessidade de querer ser alguém. Então, esse dedo vai representar tudo isso, tá?
Um dedo de anelar, gente, com muitos nódulos, né? Aqueles dedos no meio, né? Aqueles nódulozinhos no meio, assim, do dedo, tá? Eles podem estar falando de dificuldade, tá? De se estabilizar em relacionamentos, tá? São pessoas, às vezes, que querem ser muito vistas, muito reconhecidas, muito elogiadas, ou com tendência para ficar lidando com jogos, ou fazendo... jogando o tempo inteiro, tanto jogo mesmo, ou lidando com tipos de jogos mentais, tá, com as outras pessoas. Então esse dedo ele fala muito sobre isso. Quando ele é muito longo, gente, tá, ele vai falar como que a gente vai medir, novamente falando, comparando com o nosso dedo de Júpiter, tá? Então se esse dedo aqui ele for maior que o dedo de Júpiter, ele é considerado um dedo longo, tá? Se ele for menor que o dedo de Júpiter, ele é considerado um dedo curto, tá? Ou se ele for quase do mesmo tamanho, ele vai ser considerado menor. Então, quanto maior ele é, mais essas tendências que eu tô falando pra vocês é o que vai transmitir, tá ok? Então, uma pessoa que tem esse dedo considerado normal, gente, né, quase que do mesmo tamanho, é uma pessoa extremamente bem equilibrada, tá? E uma pessoa que tem esse dedo curto, ela pode falar de um certo materialismo, pessoas bem ambiciosas, tá? Que tem quanto mais curto, mais ambição, tá? E mais materialistas vão ser, tá? Então, como eu falei, esse dedo aqui é considerado o dedo de Apolo, o dedo do Sol, e é o nosso dedo anelar, ok? O nosso dedo mindinho, gente, ele vai falar sobre a nossa habilidade de se comunicar, ele vai falar sobre a diplomacia, sobre relacionamento social, tá? E esse dedo também, quanto mais comprido ele for também, mais ele vai falar dessa nossa capacidade de comunicação, e mais curto, a mesma coisa, tá? Como que a gente vai fazer a medida dele, né? A gente vai comparar a nossa última marquinha aqui da nossa falange, do nosso dedo de Apolo. Então a gente vai ver essa marquinha aqui e a gente vai ver se ele tá acima, se ele tá abaixo, tá? Se ele tá quase que igual a marquinha, e aí a gente vai poder falar se ele é muito acima, ele é muito longo, e assim vai, ok? Então, nosso dedo de Mercúrio, gente, pessoas que têm esse dedo muito longo, tá? Quanto mais longo assim, acima dessa marquinha, vamos falar de pessoas que têm boa comunicação, são boas com as palavras, elas conseguem ser perspicazes, elas são eficientes, né, no raciocínio da comunicação, tá? Ela tem certa aptidão também com questões financeiras, tá? Quando ele é muito curto, ela vai falar de certa dificuldade de se comunicar, são aquelas pessoas que são um pouco tímidas, né? Ou quando elas se expressam, às vezes elas não se fazem entender, né? As pessoas não conseguem compreender o que elas querem, tá? E quando ele é normal, gente, quando ele tá na média ali desse risquinho aqui da nossa falange, tá? Ela vai falar de relacionamentos e uma comunicação social extremamente equilibradas. Nem são pessoas que se comunicam muito bem e também nem são pessoas que deixam a desejar na hora da comunicação, tá? Esse dedo, gente, ele está totalmente relacionado também com as nossas questões materiais, porque quanto maior o nosso poder de comunicação, mais fácil é a forma como a gente vai fazer e ganhar dinheiro na nossa vida, né? A gente vai lidar com o trabalho, com a forma como a gente vai fazer as nossas finanças na nossa vida. Então, uma pessoa que se comunica bem, ela tem mais facilidade para desenvolver o seu trabalho e automaticamente ter um lucro através do seu trabalho com isso, tá? E sucessivamente as pessoas que têm menos dificuldade também vai gerar uma questão de transtorno em termos de trabalho, tá? Dessa questão de comunicação. Então, uma coisa está sempre relacionada à outra, tá? O nosso dedo de Vênus, gente, que é o nosso polegar, tá? Ele vai falar da nossa personalidade, ele representa a nossa vontade pessoal, tá? Ele está totalmente relacionado ao nosso ego, à nossa energia, a nossa personalidade mesmo, tá? E ele, gente, só ele por si só, ele já dá um vídeo mais completo ainda, porque o polegar tem tantas coisas que a gente pode estar falando sobre ele, tantas informações que a gente pode estar falando sobre ele, que vale a pena, de repente, um vídeo um pouco mais detalhado para falar sobre o polegar, tá? Mas eu não quis deixar ele de fora hoje, porque eu vou falar sobre os dedos no geral, então eu quis colocar ele, tá? Então, gente, o dedo polegar curto, né, ele vai falar sobre pessoas mais submissas emocionalmente, né, até um pouco mais acovardadas, tá?
o dedo normal, ele vai falar de pessoas que têm facilidade, né, de se adaptar, que são bem responsáveis, tá? Dedos muito longos, muito compridos, vão falar de pessoas extremamente dominantes, autoconfiantes, tá? Que tem um grande poder de força de vontade. Então, assim, mas a gente analisa se ele é curvado, se ele não é curvado, tem vários outros aspectos aí que podem estar falando também sobre essa questão da personalidade aí com o dedo, tá? Então, a coisa mais observada, né, para os quirólogos, gente, é se o dedo é muito longo, ele é muito curto, né? Isso vai fazer um diferencial ali muito grande de cada pessoa. E qual é o dedo mais longo, qual é o dedo mais curto, se ele é um dedo que tem aqueles nódulos, aquelas marquinhas aqui, se é um dedo caído para um lado ou caído para o outro, tudo isso é analisado, tá? E é muito interessante a gente entender que o desenvolvimento do dedo, gente, ele vai desde mensagens transmitidas ao feto, né, a criança. E essas mensagens transmitidas lá desde, né, quando a criança está lá na barriga da mãe, vai falar sobre o comprimento do dedo. Então são marcas extremamente importantes e que devem ser analisadas assim de uma maneira muito atenta, porque elas são marcas bem reveladoras, tá bom? Outra coisa que eu vou falar para vocês podem colocar a mão de vocês sobre uma mesa, né? Coloca um livro embaixo, para vocês olharem se os dedos de vocês, eles têm uma firmeza, eles são rígidos, considerados rígidos ou flexíveis, tá? Se os seus dedos não dobram para trás, né, mais do que 3 centímetros, então imagine que você está aqui sobre uma mesa, né? Aqui, e vocês vão tentar curvar o dedo de vocês para cima, tá? Se os seus dedos, eles não dobram mais do que 3 centímetros, né, para cima, são pessoas que têm consideradas com dedos rígidos, né? Então, elas são pessoas assim que geralmente não ficam mudando de ideia toda hora, são pessoas um pouco mais tradicionais, às vezes elas até falam de uma maneira super aberta para o mundo, mas no geral são pessoas que têm dificuldade de fazer grandes mudanças na vida, né, ou de ficar fazendo coisas de uma forma impulsiva. Geralmente são pessoas que se planejam para fazer alguma coisa, tá? São um pouco teimosas, então se elas colocam uma coisa na cabeça, elas vão até o final, elas têm dificuldade de aceitar, às vezes, novidades, né, ou coisas novas entrando para sua vida, então elas preferem, às vezes, seguir no mais tradicional, no que já está dando certo, ou no jeito que elas seguem a vida delas, ok? E essa rigidez dessas pessoas que não têm que não sobem tanto a questão assim dos dedos, tá? Elas podem estar levando para a questão do intestino, do pescoço, né? São pessoas às vezes que ficam com essa rigidez e são transmitidas essa rigidez para outras partes do corpo, tá ok? Já pessoas, gente, que tem o dedo muito flexível, que sobe até 8 centímetros, né, aqui do dedo, tá? Lembrando que não é para ser forçado, então você vai colocar a sua mão sobre uma superfície reta e vai tentar fazer isso sem forçar, ok? Então, pessoas que têm até 8 centímetros, né, do dedo, são aqueles dedos que vão quase que para trás, são muito flexíveis, são pessoas extremamente cheias de ideias, são pessoas, assim, muito receptivas a novas ideias e a novas informações, mas às vezes são pessoas, gente, que mudam de uma ideia facilmente, né? Elas começam a fazer uma coisa e elas já mudam para outra assim muito facilmente, ou vão pela cabeça das outras pessoas. Às vezes elas estão querendo fazer uma coisa, as pessoas chegam passando uma informação, elas já vão para outras pessoas. Então, às vezes o ideal, gente, é um meio termo, nem um dedo muito rígido e nem um dedo totalmente flexível, tá? Para alguns aspectos, ou seja, uma pessoa que consegue fazer mudanças na vida, né? Que consegue ser aberta para novas informações, para novas ideias, mas que ao mesmo tempo também não é aquela pessoa que se deixa levar pelas outras pessoas, né? Que muda toda hora de ideia, começa a fazer uma coisa, já muda para outra, tá? Então, o meio termo sempre é muito legal. Então, o seu lado da sua rigidez, quanto menos os seus dedos sobem, mais você vai entender se você é muito rígido ou não, tá ok? Gente, então, por hoje foi só, tá? Eu sei que tem muitas outras informações pra gente trazer sobre as mãos aí, eu vou trazendo aos pouquinhos. Lembrando que as mãos é um quebra-cabeça, então quando a gente lê, a gente analisa a mão como um todo, não só os dedos, tá? Então, pra gente afirmar que uma pessoa é muito mandona, né, ou muito rígida, ou muito criativa, a gente já também analisa outros aspectos, outras informações da mão, tá? Então, é importante dizer isso, né, porque é um estudo muito sério e que tem que ser falado desta maneira.
ok? Espero que eu tenha ajudado vocês, espero que vocês tenham entendido, tá? Já peço mais uma vez para vocês curtirem esse vídeo, deixar o like de vocês, compartilharem, se inscreverem no canal, tá bom? Não se esqueçam de fazer isso. E fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Grande beijo!